Fala Brasil, fala minha potência, seja muito bem-vindo para o episódio de hoje do podcast Visão Empreendedora. Esse podcast que é o teu momento empreendedor, empresário, você também que pensa, que sonha em empreender. É uma faculdade, é uma MBA, é uma reunião gratuita onde você pode ouvir empresários da vida real, tá? Toda segunda-feira eu trago a galera aqui do chão de fábrica, sabe? Que aprendeu na escola mesmo no balcão da loja. Não é guru de palco, não é empreendedor da internet. A gente traz aqui aqueles empresários vida real que passaram, que lutaram, que enfrentaram muitos desafios e que deram a volta por cima. E nessa conversa aqui, com certeza você vai poder colher muitos insights. Hoje nós estamos aqui com uma potência, o episódio de hoje está muito especial. E começando, eu já quero dizer para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque toda segunda-feira tem um vídeo novo. E eu queria fazer também que você pudesse compartilhar esse link, porque o conteúdo daqui é muito rico. Hoje esse assunto não pode ficar só para você. Você precisa divulgar aí no grupo da faculdade, no grupo da igreja, no grupo da associação comercial, no grupo da CDL, aonde tiver grupo aí que você estiver participando, manda nos grupos, espalhe essa mensagem, porque realmente é uma mensagem poderosa. Estou hoje aqui conversando com um grande empresário, um cara que é um empreendedor que eu me conectei no primeiro momento que eu conheci a história do cara. O cara é empresário, se lascando de trabalhar, a gente sabe da dificuldade que é empreender no Brasil, e o cara vai preso. Como assim? Eu falei, cara, na hora que eu ouvi a história desse cara, deu um 360 na minha cabeça e foi conexão imediata. As ideias dele se conectam muito comigo. Eu posso dizer que eu sou, assim, um mentorado dele, porque eu o acompanho, eu aprendo muito com ele. É um cara que realmente inspira, porque muitas das coisas que você vai saber que aconteceu com ele, talvez uma pessoa que não tivesse inteligência emocional, que a gente fala tanto aqui, ela baixasse a cabeça, chorasse, ficasse reclamando que foi injustiça, que aprontaram e que ia baixar a cabeça. E mexeram com o cara errado. Esse cara, ele revolucionou, na verdade, o modelo de pensar, e eu não vou deixar mais você nesse gostinho aí querendo saber não, mas eu quero dar as boas-vindas aqui a meu amigo Paulo Cavalcante, que é um empresário, empreendedor, advogado, escritor, presidente da Associação Comercial da Bahia. É um currículo muito vasto, mas é um empreendedor vida real. Quero dizer assim, Paulo, obrigado mais uma vez. Eu sei como tua agenda é, cara, corrida, mas sempre que eu convido, sempre que a gente lança o convite, você está à disposição e eu fico muito honrado com isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Visão Empreendedora. Meus queridos amigos, veja bem, quem tem o privilégio de ser convidado e participar desse podcast Visão Empreendedora com Cleilson Melo, a potência, não pode deixar de vir e participar, porque você também efetivamente uma pessoa admirável, que eu também acompanho e que eu também tenho certeza absoluta que leva uma informação que é essencial, fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Parabéns a você. Obrigado. É um prazer muito grande estar aqui à disposição para bater esse papo maravilhoso, esse papo cabeça. Vamos nessa, e pau na máquina. E é isso mesmo, é papo cabeça, é papo reto. Eu gosto muito de Paulo por causa disso, porque Paulo é muito objetivo. Ele não tem muita firula, não. Ele fala a realidade, como ela é de fato. E a gente vai trazer muitos assuntos aqui importantes que vão ajudar você, empresário, você, empreendedor. Na verdade, esse assunto aqui hoje vai extrapolar até a casa do empresário, do empreendedor, tá? Por isso que eu recomendo mesmo você compartilhar esse episódio para geral, porque todo mundo precisa conhecer essa mensagem que nós vamos tratar aqui hoje. Mas antes, Paulo, até para nossa audiência, ou quem está chegando agora, tá lá com a cabeça fervendo agora, que eu falei que o cara era empresário, foi preso. É uma história longa, mas fazendo uma história longa curta, dá uma resumida nisso, cara, porque isso para mim me impactou demais. E essa tua resiliência, essa tua força conectou direto comigo, porque naquele momento, quando eu vi aquela injustiça que você estava passando, cara, eu me vi naquela situação e eu falava, pô, eu acho que eu não tinha a força que você teve, velho. Eu acho que eu ia recuar. O que fez você ir pra cima, não é. A questão é a seguinte, a questão é que você colocou. A gente tem que entender que todos nós temos, que nascemos, né, que estamos vivos, tivemos a oportunidade. Boa. Então, se a gente nasceu,
já é uma oportunidade. Quantas pessoas não conseguiram ter essa vitória, né? Já ganhar a primeira competição, que é nascer, né? A partir daí, como qualquer pessoa, eu digo todo dia, você sabe essa história, eu venho de uma família simples, como todo mundo vem. Não vem ninguém falar que... Não, todo mundo vem. Né? De uma história, de uma forma ou de outra, vem. E a partir daí, como filho de chofer de caminhão de terceiros, que eu falo isso, professora primária, morando no subúrbio de Salvador, morando no Pau da Lima, na Brasil Gás, precisamente na Brasil Gás, vem carregando litro no lixão, litro de vidro no lixão de Salvador, papelão velho, vendendo verdura, porco, para fazer a reciclagem naquela época que não existia, mas botar o litro do lixo para virar litro bom, a caixa de papelão para transformar em caixa, para viver água destilada, solução de bateria. Aí a gente transformou a Sazil na terceira maior distribuidora de produto químico do Brasil. A quarta da América Latina. Então isso é importante. Olha o tamanho. Tipo assim, era um catador de lixo, porque se algum amigo olhasse ali, você fala de reciclagem, reciclagem é uma palavra bonita. É uma palavra atual. Mas na verdade, na verdade, economia criativa e tal, mas na verdade aquilo lá, você estava assim, dentro da Toca do Leão ali, onde era que jogava o litro, ali esperando os carros do lixo jogar o litro para você pegar, sua mãe lavar e a caixa cortar, para pegar água destilada, solução de material, fundo de quintal, para vender para os postos de gasolina. Então, isso eu não conhece essa história. Então, isso aí é isso mesmo. E aí se transformou na Sazil, que eu acabei cortando um pouco. A Sazil é a terceira distribuidora, quarta da América Latina, de distribuição de produtos químicos corrosivos líquidos, soda cáustica, sulfúrico e tudo mais. Além de estar também sendo uma das 3 maiores em resinas termoplásticas, polietileno, polipropileno, PVC. E quem tem e usa essa matéria-prima conhece a Sazil, a nossa história. E depois desse trabalho todo, já realizando o que eu queria, meus planos né, empresariais, eu sou surpreendido com uma operação midiática, uma operação desastrosa, totalmente injusta, mas feita pelo Estado, feita pelos governos, no caso, feita pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Judiciário, né, porque mandou prender. E imagine o desastre, o tsunami de erros e a gente cai preso. Né? Não tinha curso superior nenhum, preso na Lemos de Brito, dividindo a cela com 7 pessoas dormindo no chão. Fiquei 5 dias lá. 5 dias preso? 5 dias preso, até descobrir que eu não tinha na minha conta bancária 23 bilhões de reais. Né? Aí estava sendo acusado de ser chefe de uma organização criminosa internacional bilionária. Eu tinha na minha conta no Banco Mercantil 23 bilhões que eu nunca tive. Né? Então, claro que se demora, mas isso é um estrago fantástico. A revista Veja, todas as redes nacionais do Brasil, helicóptero descendo na Ilha do Tesouro, tem ouro enterrado, armamento pesado, absurdo. A criminalização e demonização do empresário que teve sucesso. Então, sua casa, seu carro, acabou. Seu relógio, o que você tem passa a ser símbolo de corrupção, símbolo de roubo, em vez de ser símbolo de sucesso, símbolo de exemplo de prosperidade, mostrar que o cara que veio de baixo quem tem competência, venceu. Eficiência e que venceu e pode vencer, como vários e vários brasileiros. Aliás, o Brasil é formado dessas pouquíssimas pessoas que conseguem ultrapassar e superar, né, as dificuldades que a gente vive. Isso é natural. Mas veja bem, esse grande problema, essa grande agressão moral da minha família, meu nome. Violência mesmo. Violência, no sentido exatamente como foi reconhecido pela justiça, né, um constrangimento ilegal, né, como foi reconhecido pela justiça, um absurdo, eu não fui sequer nem denunciado, não tive nem processo, entendeu? Nem processo tive. Então, veja bem, mas destruiu todas as minhas empresas, destruiu um grupo empresarial, destruiu 2.400 empregos. Então, veja bem, acaba com o suporte de receita que pagava 100 milhões de impostos por ano, só para você entender. Como eu falo, 100 milhões de impostos. Assim, para você entender como é que o Estado, como eu chamo de autocanibalismo estatal, é quando o Estado destrói, come a galinha, mata a galinha de ovo de ouro dele. Ou seja, essa é a grande, eu digo assim, anomalia que a gente permite que o Estado dá licença para você trabalhar, licença ambiental, dá licença a isso, você faz compliance, você faz ISO 9000,
ISG, faz tudo que você Tudo pode dentro imaginar. do figurino. KPMG e tal, tudo certinho. Agora vem um grupo, faz um grupo ali de atuação, escolhe você, faz a atuação midiática, você acaba a sua empresa, destrói e prejudica o próprio Estado. Sim. Então, isso mas o mais importante, você perguntou como você teve resiliência, por que você se reconstruiu, por que você virou escritor, porque você foi escrever livro, porque você se Aí formou entrou na em faculdade direito. também, foi fazer de... Olha que cara maluco, o cara é empresário. Mexeram com o cara errado, literalmente. O cara falou, eu vou entender dentro da lei, eu vou estudar a lei pra eu entender esse negócio. Fiz Cara, direito, genial passei. demais. Parece história de filme, Paulo. Eu gosto de falar isso. Mas é história E de eu acho filme. que todo ano eu vou te trazer no podcast, porque... É história de filme, sim. É você ficar com tudo bloqueado, o seu. É você ter 250 carretas e ficar sem poder rodar com elas. É você ter os motoristas podendo pagar o final do mês. Aí, é você velho, pedir à justiça que libere só o dinheiro para você pagar a folha e o imposto. funcionário. Que eu não devia 1 centavo de imposto. Ele dizia a organização criminosa é para quebrar mesmo. E o pior é quebrar mesmo, desempregar mesmo. E o Estado não recebe o imposto. Então, este tsunami de erro, como eu chamo, fez com que, aquilo que você falou, eu dissesse, eu tenho 2 caminhos. Sim. Ou virar um serial killer, Sim. porque já que foi o Estado que... Porque, bem, entenda, em que é que você acredita? Em Deus. Sim. Você acredita que você tem um Estado ao seu lado, você acredita na justiça e você acredita na polícia. Verdade. Quem é que você, quando lhe agredirem, quem é que você vai chamar para poder fazer justiça? A justiça é o Estado. Quem é que você vai chamar para ele proteger? A polícia. O Estado e a polícia foi que Que me espancaram, que me Só ignoram. ficou Deus aí agora do seu Só lado. ficou, exatamente. Então, o que é que Que você é tem tudo. que fazer? Você chega ali e peraí. Não pode acontecer com outras pessoas isso. Isso não é justo. E como eu tive competência e tenho para refazer, eu disse, eu vou não só reconstruir profissionalmente, empresarialmente, mas eu vou fazer mais. Aí despertou uma coisa que precisa, eu estou fazendo isso, e toma que fazer isso, despertar em todo cidadão brasileiro, em todo empresário principalmente. Eu tenho amigos empresários e falo assim, e associações, por isso que eu fui parar também na Associação Comercial da Bahia. E como você já recebeu meu livro, e as pessoas conhecem, e aí, isso é da minha conta, Reflexões sobre a Consciência Cidadã Participativa Transformadora, que você sabe disso, se ligarem para você pedir, eu mando gratuitamente para o livro, para você presentear seus ouvintes. Olha aí, ó, então já pega esse presente aí, já deixa nos comentários. Que, inclusive, aí. Traz lá na página 20 o QR Codezinho com a história toda dessa operação e traz todos os passos para a gente mudar o país. E só fazer um adendo aqui, Paulo, porque a gente vai falar sobre esse assunto aqui, sobre a questão da consciência cidadã participativa, e esse livro, ele me ajudou muito, porque eu tinha muito sentimento, Paulo, de aquela coisa do jovem, de querer fazer, de querer ver as coisas funcionarem como devia funcionar, só que quando a gente se decepciona com um monte de coisa, meio que a gente desanima, joga a toalha, e muitos brasileiros acabam jogando a toalha. E eu quero dizer aqui, deixar até registrado isso aqui, e falar que teu livro ressuscitou essa esperança em mim, cara, de eu acreditar, de eu entender que não é um processo fácil, a gente não vai conseguir no estalar de dedos, mas que também não é impossível. Não é. E você desenhou, velho. Não, eu desenhei, tem no capítulo Isso 6, é muito massa. Tem no capítulo 6, planejamento. Sim. O associativismo, e eu estou na associação, presidindo a associação, a bicentenária Associação Comercial, a mais antiga, a casa-mãe, 213 anos, 1811, inclusive... Detalhezinho para você divulgar. Dia 27 agora de maio. 27 de maio. Nós estamos em Brasília, efetivamente provocada pela Confederação de Associações Comerciais do Brasil, CACB, onde a gente está instituindo, né, para instituir o dia 15 de julho, o Dia Nacional do Associativismo, exatamente em homenagem à bicentenária Associação Comercial da Bahia, que foi a primeira casa-mãe do associativismo, não só do Brasil, como das Américas, que é importante. E aí vale um detalhe. Ela me ensinou uma coisa. Ali nasceu a primeira escola de contabilidade do país, de geografia. Ali nasceu, se você ter uma ideia que é importante para tocar. A primeira guarda municipal de Salvador, bancada pelos empresários, que eu falo aqui. Boa. Câmara de Conciliação e Arbitragem, patrocinando a Guerra do Paraguai, das pessoas, indenizando os maridos e filhos de que perderam na Guerra do Paraguai, atendendo pandemias, saúde. Então, veja bem,
é a classe associativista, é através da classe produtiva nossa, da nossa atuação, a gente fez saúde, educação, segurança pública e justiça. Veja que a Constituição, nós assistimos o Brasil ser independente, lembra que é o Império? Sim. Assistimos o Brasil virar uma república, assistimos a Constituição de 88. Veja quanto importante nós, a classe produtiva, que hoje é tão demonizada e criminalizada, que deveria ser, inclusive, ao contrário, valorizada, mais valorizada e compreendida. Nada de polarização de um contra o outro, Sim. de empregado contra empregador, ao contrário, é um conjunto. E eu quero só trazer, Paulo, só um adendo aí, porque às vezes a galera acha que assistiu essas coisas é assistir sentado, mas não, é assistir no sentido de assistir, participar, de construir. Porque, na verdade, muitas dessas ações foi uma provocação da própria associação comercial. Eu acredito que ela já nasce dessa dor, né? A vinda do Polo Petroquímico de Camaçari para cá passou na mesa. E agora, 1978, 77. Né? Então, a gente está falando aqui, nós temos lá exatamente os maiores abolicionistas. Lá dentro, nós temos uma biblioteca fantástica, eu acabei de digitalizar toda ela agora, com histórias fantásticas, com as provas, o último poesia dele, de declamou, no cavalo lá dentro. Olha. Quer dizer, então, você tem histórias e histórias fantásticas que a gente precisa resgatar para poder conseguir construir continuar, né, como base para a gente continuar a transformação. E aí vem a questão de hoje, que a gente vai falar dessa mesma pegada, a gente traz também como fazer. E só fazendo um adendo para a gente entrar nesse ponto aí de atual, enquanto Paulo falava, e a gente vê o brilho nos olhos, e eu também tenho isso, e eu respondo uma pergunta, Paulo, que outro dia, eu sou diretor de comércio da Associação Comercial de Feira de Santana, e outro dia um amigo empresário me perguntou, rapaz, para que tu se envolveu nesse negócio? Por que tu foi participar da associação? E é comum, às vezes, empresários, quando você vai falar da associação comercial, quando você vai convidar para ele se associar, para ele participar, para unir força no associativismo, ele diz, eu ganho o quê com isso? E aí é um nível de mentalidade que a gente fala assim, a gente se preocupa, porque quando eu ouço essa história, eu falo, cara, o Brasil praticamente, a associação comercial ajudou o Brasil a se libertar, a gente poder fazer o nosso livre comércio aqui. Eu vou dizer o que ele ganha hoje. Para começar, olha bem, é natural, é muito comum. Então quem vai responder é Paulo aí. Você responde? Não, responda. Não, mas responda, porque para mim é interessante isso aí. É interessante você entender, porque você perguntou a ele e você disse o valor, mas eu quero fazer essa provocação até para a gente tocar porque essa pergunta, a gente ouve muito, então é muito bom te ouvir isso. Então, olha bem, qual é a questão? É a seguinte, eu canso de dizer para o pessoal o seguinte, nós não temos inteligência cidadã. Boa. Meu segundo livro, que vai ser lançado agora, o mês que vem, é Inteligência Cidadã. Eu mostrando que o povo brasileiro, a gente fala muito em inteligência emocional, toda hora a gente toca isso, mas emocional, né? O povo falando de tal, hoje não está legal, hoje não é o dia de falar com ele, o povo ainda acorda, já acorda brigando. Inteligência emocional e inteligência cultural, inteligência de conhecimento, que a gente fala. Pô, tá um gênio, pô, o cara é formado, fala 5 línguas, a gente fala muito disso. Mas ninguém fala em inteligência cidadã. A gente não nos ensinaram os nossos direitos constitucionais de 88, por exemplo, da Constituição. Não nos conta história. Essa história que eu acabei de contar, a gente não aprende. Verdade. A gente precisa aprender a desenvolver a nossa consciência cidadã. E não é impeditivo. Ganhar dinheiro é saudável, lucro, prosperidade, produção de riqueza. É isso que cada um de nós tem a obrigação de fazer. Agora, veja bem, o que nós estamos falando aqui é que uma coisa não impede a outra. Olhe para o seu umbigo, olhe para você, já é demais o que você faz, você já paga imposto, você já consegue manter a sua família, você já consegue manter resultado se der, porque é ruim, é difícil dar resultado. Você emprega, você 10, mas isso não impede que você tenha consciência cidadã. Você faz tudo isso e você deixa de torcer para um time de futebol? Não. Você faz tudo isso e deixa de ir para a igreja? Isso. Você faz tudo isso. Então, veja bem, isso não é impeditivo de você ter inteligência cidadã, consciência cidadã, entender que você tem não só deveres, obrigações de pagar, mas você tem o direito de receber a reciprocidade desses altos tributos que você paga. Essa consciência cidadã, peraí, você está satisfeito com a saúde pública? Está satisfeito com segurança pública? Está satisfeito com a infraestrutura? Está satisfeito com...
saúde, educação, segurança pública e a infraestrutura. Você está satisfeito? Responda que está me ouvindo. Você acredita? Você tem o plano de saúde? Você vai para o SUS e acredita que você pode ficar na fila do SUS para ser atendido? E sabe o que é pior, Paulo? O que eu vejo é que muitos empresários, na verdade, eles entendem que eu não tenho uma saúde boa, eu não vou para o SUS, eu pago um plano de saúde. Eu não tenho tanta segurança assim, aí eu vou para os condomínios e eu contrato segurança. Então, ele vai ficando refém e me corrija se eu estiver errado, mas eu penso que do mesmo jeito que lá atrás, há 200 anos atrás, foram esses empresários que falaram, cara, a gente precisa se juntar, a gente precisa levantar um movimento aqui para mudar essa história aqui. Se a gente continuar se acovardando e desistindo, porque na verdade é uma espécie de desistência, deixou de acreditar, porque muitos acham, quando eu falo isso porque você teve no meu lançamento no evento em Feira de Santana, e para algumas pessoas eu sou sonhador. E eu tenho certeza que você eu sou também... maluco. Eu tenho certeza que algumas pessoas acabam Don Quixote, como é que me chama mais? Paulo, você tá lutando contra o catavento, você ficou maluco. Paulo, você não tá vendo que... Paulo, meu amigo, acredite, nós nos afastamos, entregamos à sociedade, é uma traição da classe empresária, da sociedade civil organizada, do cidadão brasileiro. Quando ele se afasta da política, não, a política não, eu não sou político. Você é político, nasce político. Político, você já nasce na cidade, você já mora em condomínio. Você não desce nem para a reunião do condomínio e reclama de tudo, mas não desce para participar. Então, o grande lance é o seguinte, essa falta de inteligência cidadã, essa nossa falta de consciência cidadã, oportunizou que hoje fosse tomado o poder. Então você é representado pelo que o cara que você votou. Quem foi que você votou? Você lembra? Não falo do presidente da República, não. Sim. Que aí todo mundo vai dizer, só tinha dois, o Lula ou o Bolsonaro. E a polarização é tão grande que estão trocando tapa. Em família, em grupo familiar, as pessoas acabou um bocado de grupo. Não é mais só Bavi, não. Agora também Bavi, Bolsonaro e Lula. E é bom a gente falar isso porque a nossa conversa aqui, a gente não está falando desse tipo de política partidária. A ideia nós aqui somos suprapartidários, Cleo. Isso. A gente está acima, a Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo, mas a gente vive numa democracia e poder, democracia significa coletividade. Não adianta eu pensar certo sozinho, eu vou ser um louco. Mas se vocês forem loucos juntos comigo e a gente pensar juntos, a gente muda, porque democraticamente a gente escolheu. A gente vai escolhendo lei. Aí vem a questão que é importante a gente falar aqui, eu estou preocupado com a... Não, bora lá. Quero falar aqui é o seguinte, que é o projeto, um exemplo claro, eu acho que esse é polêmico, vai interessar eles. Veja bem, o projeto de lei popular existe na Constituição Federal Brasileira, gente. Todo o poder emana do povo que será exercido diretamente ou através dos seus representantes eleitos. Veja, diretamente quer dizer o seguinte, você tem na Constituição, você pode fazer projeto de lei popular, que foi isso que nós vamos falar aqui, você pode fazer plebiscito, você pode fazer referendo, você pode fazer comissões mistas, você pode participar do orçamento da sua cidade. Está tudo lá. É direito. Direito, escrito na Constituição Federal Brasileira. Só que você faz um projeto de lei popular que você precisa, como tudo precisa, né, no próprio Congresso Nacional, para passar uma lei dos 500 e tanto que tem lá, você precisa de maioria. Então, existe regulação para você fazer alguma coisa. Do projeto de lei, você precisa de estar em 7 estados brasileiros com 1% do eleitorado brasileiro. 7 estados brasileiros e 1% do eleitor. Que isso corresponde a quanto? Nós tivemos, na última eleição, 158 milhões de eleitores. 1.580.000. Bota 2 milhões. 2 milhões. 2 milhões. Vamos botar mais 500 de lambuja. 2 milhões. 2 milhões tem, eu não sei, pouco tem seguidores que tem pessoas que tem 2 milhões. Então, o que é que nós estamos falando aqui, meu querido amigo? Dizendo o seguinte, o que é que esse projeto de lei fala? Esse projeto de lei popular do movimento Via Cidadã, se você me permitir, participe. Não, por favor, tem que falar movimento Via Cidadã. .com.br. Você entra lá e você... Eu vou colocar no link desse vídeo também, porque você
você já tem que estar a terminar de assistir aqui, você já clica lá já para você poder participar. Na hora. Assinar na hora. Enquanto o Paulo vai trazer mais detalhes disso aqui, ele já me falou aqui, já me provocou uma coisa aqui. Você que está ouvindo aí agora, pega esse link e compartilha com amigos e compartilha também com influenciadores. Você não segue influenciadores no teu Instagram? Compartilha com eles, pede para eles conhecerem essa mensagem, porque, isso aqui que o Paulo tá trazendo, a gente tá com uma meta gigante que, de certa forma, desculpa, é uma meta fácil, pequena. A gente vê tantos influenciadores aí fazendo tantas coisas de coisas que às vezes talvez não vai agregar tanto. Se liga nesse projeto de lei, porque eu interrompi isso aqui para te chamar a atenção, porque você vai ouvir qual é a proposta desse projeto de lei. É algo que não é só para empresário, a gente vai ajudar a população que às vezes morre aí na fila de regulação, sabe? Então, se liga nesse projeto de lei, e vamos tentar, todo mundo em massa, compartilhar esse link, porque vai chegar num influenciador, vai chegar em vários, alguns talvez não vão dar importância, mas quem ouvir vai entender a importância disso, vai entender que a gente aqui não está falando de bandeira política de A e nem de B. Pelo contrário, é um direito que nós temos garantido lá na Constituição de 88 e que, de que adianta um direito que você não usa? Imagina aí, você tem 1 milhão numa conta, mas que você não tem a senha para acessar essa conta. Não adianta, isso não é direito, não é dinheiro que você não pode comer com esse dinheiro. Então, a proposta, na verdade, do Paulo, da Associação Comercial, do Movimento Via Cidadã, é justamente a gente acessar um direito que nós já temos. Então, desculpa, Paulo, te interromper, mas eu precisava trazer essa introdução pra galera ouvir isso aqui. Maravilhoso, eu penso que você é potência, meu irmão. Venha! Maravilhoso, veja bem qual é a questão, maravilhoso é isso aí. Obrigado. Porque o que eu acho interessante é o seguinte, você falou no início, a gente falou assim, o cara, o que é que ele fez você superar? Por que é que você teve resiliência? Por que você não se deprimiu? Por que você não desistiu? Você está fazendo um projeto de lei povo brasileiro, porque o seu plano de saúde tem. Sim. Mas como eu falei, o empresário que eu disse assim, o plano de saúde você está pagando 2, 3 vezes. Quando você paga o imposto, paga para ter saúde pública universal de qualidade, para todo mundo, não é isso? Com eficiência, artigo 37. Quando você contrata o plano de saúde, você contrata o plano de saúde porque você quer segurança e seus funcionários também não acreditam no SUS. Sim. E o próprio sindicato dos funcionários pede que você dê plano de saúde. Quando você dá plano de saúde, ainda vem as Santas Casas, Irmã Dulce, Santa Isabel, Prebê, Parabá, Papai, Bartagão Gesteira, que fazem as campanhas. Você recebe o telefonema de surdo cego, criança com câncer. Faça doação e você doa de novo. Gente, 3 vezes você está pagando pelo mesmo serviço. E o que é que eu estou propondo? Primeiro, que você entenda que você tem direito de legislar, que você pode exercer a democracia participativa, está na Constituição. Que você imagine que você passar esse primeiro projeto, essa turma desse 1.580.000 que se juntou para fazer o projeto de lei, quantos projetos de lei vai poder ter consciência e vai poder fazer para transformar a nossa vida? Veja o potencial que é você ser a via de transformação. Gostei dessa. Boa. Eu sou a via de transformação. Esse é o movimento, esse é a coisa que a gente fez no braço, para cada um de vocês que assinou, a gente fazer a pulseirinha e botar Massa. Eu sou a via de transformação. Criar um movimento, eu sou a via de transformação. E leve para o seu amigo, para sua família, eu sou a via de transformação. Você está transformando a vida de pessoas que você conhece do seu lado, que está na fila da regulação, querendo ser atendido, e a Santa Casa não recebe porque as empresas filantrópicas, você tem ideia, elas atendem 61% a 65% dos casos mais complicados de necessidade de saúde no Brasil. Quem atende são eles. A gente não existisse, é no colapso. É filantrópico. Filantrópico, a gente quer dizer que não tem fins lucrativos. Agora imagine o seguinte, essas pessoas recebem, está lá aquela fila, e eu encontro máquinas que poderia fazer uma cirurgia de uma criança com tumor e está parada porque não tem dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, quando você tem uma campanhazinha, dê R$100, todo mundo quer dar, parece que dá uma satisfação. Acho que massageia nosso... Mas, olha, eu estou contribuindo. Mas só que mais do que isso você está dando, você está salvando o vírus, está mudando o ambiente, está mudando o seu país. Sim. Perfeito. Então, veja bem, gente, a história de perdas de pessoas que morreram porque não foram atendidas são reais. O que a gente está fazendo é um movimento muito maior, a gente precisa acreditar nisso. Precisa ter consciência cidadã, precisa se transformar.
E é isso que nós estamos propondo aqui através desse projeto de lei, que a gente pede que abata o imposto de renda. Você vai entender, eu pago, eu dou, mas no momento que eu dou o dinheiro para a Irmã Dulce, por exemplo, que está do meu lado, tem uma empresa aqui, Feira de Santana, interior, seja, tem uma instituição lá de caridade, Paulo Afonso, seja quem for, eu dei o dinheiro para ela direto, eu estou do lado. Dei para atender, quer dizer, para ela fazer o atendimento. Quando eu estou do lado, eu fiscalizo, eu estou mais próximo, o dinheiro no meu dinheiro, depois de renda não precisa ir lá para Brasília. Para ir Brasília, entrar na questão da receita, caminho, né? Aí curta, volta para ele, aí paga R$10, atrasa, não apaga, não paga, prejudica e a gente não é atendido. Então, isso faz com que a gente entenda que pode fazer. Gente, eu não estou remitando a roda não, viu? França, 66%. Para qualquer uma. Boa. Doou, eu estou remitando a roda. Finlândia, 100%. Ou seja, já existe, já funciona, Espanha, Portugal. Né? Aqui no Brasil, não. É 1%. Se falasse de futebol de base, se falasse de... veja bem, sem ser nada partidário, mas de Rouanet. Então, agora, por que saúde pública? Por que a gente não poder doar e abater no imposto de renda, já que o governo está sabendo? Então, por que não levar para o Congresso Nacional isso? Excelente, excelente. Enquanto o Paulo falava aqui, eu sou presidente da associação comunitária lá do Parque Getúlio Vargas, em Feira de Santana. E é um bairro carente, é um bairro que tem uma necessidade muito grande. E a gente, como é diretor da associação comercial, somos amigos do Clériston Andrade, também, hospital em Feira de Santana. Sempre, Paulo, toda semana tem pessoas me chamando e me pedindo para regulação, pedindo para ajudar. E aqui a gente não tá falando mal de política não, porque o sistema, ele precisa dessa ajuda. E essas pessoas, elas pedem achando que a gente, por ter uma influência, que a gente vai conseguir fazer isso. E pra gente dói a gente não conseguir resolver toda essa situação. Eu tenho certeza que pra você dói. Você vê, às vezes, um amigo, um vizinho, uma tia, uma avó, uma mãe, pessoas, amigos de infância, próximas, passando por essa situação. E mesmo quando é distante também, só a gente imaginar a dor que essas pessoas passam. E Paulo trouxe algo aqui que pra mim é sensacional. Quando aparece uma rifa ou aparece uma ligação que a gente pode doar ali R$10, R$20, a gente se sente bem. E eu não tô dizendo que é errado, eu faço essa doação. Tá? Claro, eu também. Eu faço uma doação mensal pra Irmã Dulce, para as obras sociais de Irmã Dulce. Essas pulseiras aqui, ó, que eu tenho aqui, todas elas têm metas. Metas minhas de faturamento no meu trabalho, com palestras, com livro. E a cada meta, Paulo, batida, é uma doação a mais que eu faço para as obras sociais de Irmã Dulce. Minha família tem uma relação muito grande com essas obras. E eu tenho um carinho muito grande por Irmã Dulce, porque ela pequena, frágil, mulher, freira, doente, ela trabalhou tanto. Ela se dedicou tanto. E é esse exemplo para nós. E por que eu tô falando isso? Porque eu tô dizendo que essas doações são importantes. Só que a gente não pode fazer uma doação, fazer um Pix e dormir e falar que estamos fazendo a nossa parte. Existe agora, porque quando não existia era mais difícil, pô. Mas existe agora algo em nossa mão que a gente pode não só dar um paliativo, mas que a gente pode resolver essa situação, sabe? Contribuir de uma forma muito forte. Não custa nada, ninguém tá pedindo dinheiro. É isso! É aí onde eu quero chegar, porque eu não tô te pedindo aqui R$30, R$50, nem R$100 de Pix. Uma assinatura. É só para você assinar. Você não vai na eleição, não leva seu título eleitor. É só uma assinatura, leva, cara. Mostra o título eleitor, chega lá e aperta uma tecla. É isso que vai fazer. Você vai chegar lá, entrar, dizer qual é o número do seu... Dizer, não vai nem levar. Dizer qual é o seu título eleitor e fazer assim. Assinei eletronicamente o projeto de lei popular que quer que o Brasil aprove uma lei que as doações para as Santas Casas seja abatido no imposto de renda pagado de qualquer pessoa física ou jurídica. Ô Paulo, a gente precisa criar, eu sei que você está fazendo muito e a minha fala aqui é no sentido de ajudar mesmo, de contribuir. Eu quero ajudar nesse sentido. E tem mais. Mais para falar aqui. A gente precisa fazer um movimento nisso aí, porque, pô, é um negócio que é bom, eu tenho certeza que a população toda quer, eu tenho certeza que a população quer isso, e, tipo, não custa nada, é só uma assinatura. Então eu já estava pensando aqui já, exemplo, Associação Comercial de Feira de Santana.
pô, vamos começar dentro do bloco de comercial que ela tem, às vezes anunciando, se associe, falar de um movimento desse e a galera chegar lá dentro da associação comercial, ter lá a secretária lá, alguém recebendo para poder fazer isso. Só você entender. A gente ir para Salles Barbosa, a gente ir lá para o Feiraguai e vamos fazer um sábado lá de coleta de assinaturas, porque além da gente estar coletando aquelas assinaturas naquele dia ali, aqui já vai ser bom, mas a mídia disso, os vídeos, a repercussão que isso vai ter. Vamos lá. A gente levar esse negócio. Seu amigo não fez isso assim, desestruturado, não. Eu fiz aquele café da manhã na associação. Eu tô falando isso que eu sei que você é o cara. Não, eu fiz, como é que eu fiz? Eu peguei o café da manhã na Associação Comercial da Bahia, chamei todas as empresas filantrópicas, Manduce, Santas Casas, todos. Botei lá dentro no café da manhã e apresentei o projeto, todos adoraram. Né? Chamei a CACB para apoiar o projeto e fui a Brasília para a Confederações das Santas Casas do Brasil, para falar com Milócris e com o Alfredo Cotai, pedindo o apoio das federações. Ocorre que a gente precisa fazer mais. Ocorre que, na realidade, eu até ontem discutindo com um colega meu, um amigo meu, que disse assim, não, um conselheiro de uma entidade, não, nós estamos fazendo, a gente não está fazendo nada. Sim, a gente está apoiando. É muito diferente de você dizer aqui, eu estou apoiando e eu fazer. Fazer é como a gente está tocando o barco lá, chamar as empresas integradas, chamar o RH, pedir, inclusive, também ao Instituto, que eu faço para o seu conselheiro, de Vitor, para que os RHs apoiassem também, Associação Brasileira de Recursos Humanos, apoiassem também esse projeto. Nós, por incrível que pareça, é uma questão cultural. A gente efetivamente sofre de uma rejeição, não sei qual é a rejeição que a gente tem, para que a gente acredite efetivamente que a gente pode exercer a democracia participativa. É tipo assim, não é possível, esse negócio não vai passar. Aí você já mata o negócio achando que quando chegar no Congresso, os deputados não vão querer isso. Por que eles não fizeram até hoje? Por que eles mesmo não fazem? Acredite, tem que ser a mobilização do povo. A gente já sabe disso. Não vamos fingir que a gente não sabe, não. Aí que você falou, não vamos fingir que a gente não sabe, não. Olhe o Congresso Nacional, veja o que está acontecendo. É por isso que a gente está desacreditado. Nós temos excelentes parlamentares, senadores, deputados federais, nós temos, sim, em todos os locais. Nossa ideia, o que eu chamo a atenção da classe empresária principalmente, é que nós precisamos nos aproximarmos de forma contributiva e harmônica. Como você falou, de forma suprapartidária, porque não é possível que um deputado federal, ou um senador, ou o presidente da República, ou seja lá quem for, vai dizer, não, eu não quero esse projeto, não. Projeto que vai ajudar o povo que está morrendo, eu não quero, eu quero que o povo morra. Eu quero continuar com as doações. Não vai dizer isso. Isso não existe. Eu estou negando, viu, gente? Eu estou dizendo que eles vão dizer que não. Então, por que é que eles não fazem? Porque a gente não está fazendo pressão. Porque a gente não aprendeu como fazer pressão. E é isso que a Fundação Paulo Cavalcante, é isso que a Associação Comercial, é isso que a potência que Cléo está fazendo aqui. Dizendo a vocês, acredite em vocês juntos, unidos. Democracia é a união do coletivo. Maioria, mas nem da maioria eu preciso, eu só preciso de 2 milhões de assinaturas. Perfeito. 2 milhões de assinaturas. E que vocês acompanhem no portal Movimento Via Cidadã, que é o Movimento Nacional, que traz muito mais. Tem o projeto Marsúpio, que acolhe o informal. Porque se você não transformar essa realidade brasileira de você ser 54,7% de informalidade no nosso Estado, como é que o povo brasileiro... isso é consequência do que eu estou falando aqui. Eu não me sinto pertencente, eu não acredito no Estado, eu não acho que o Estado me pertence, eu não me sinto pertencente à nação. Então, meu amigo, eu estou informal, eu estou no mundo subterrâneo. A informalidade é a maior exclusão que o cidadão pode ter. Qual é a discussão que você vai ter? Desculpa, mas você vamos discutir a carga horária de 4,3.
Eu vou chegar para você que sai todo dia de manhã, que eu chamo de empresário raiz. Eu tenho muito orgulho de empresário raiz desse país. Você que acorda todo santo de manhã, faz sozinho, ganhar o pão da sua família, ganhar o pão de cada dia. Você que todo dia acorda de manhã. Cá, se sair uma instituição ou aprovar esse projeto de descansar 3 dias por semana agora, você vai ficar em casa descansando? Você vai deixar de sábado ou domingo estar com o seu carro de coco, com o seu carro de picolé, catando sua lá na sua feira, para ganhar o pão de cada dia? Você, não, hoje eu vou trabalhar, não, eu vou ficar em casa. A maioria do povo brasileiro vive nessa situação. Verdade. Não pode parar de trabalhar. Então, nós vivemos em um país, infelizmente, hipócritas. Mas hipócritas porque nossa população não tem consciência cidadã, e consciência cidadã começa daí. Então, nós temos o projeto do acolhimento do empresário informal. A gente não só, gratuito, a gente não só paga o DASMEI e transforma ele em empresário formal, não. A gente acompanha ele, dá aplicativo, que você sabe disso, Sim. De voz, conversa com ele, alinha a alfabetização dele, digitalização para ele mexer, para ele poder, até mesmo, para ele poder aprender ou tomar um curso de informática nas redes sociais, ele precisa saber mexer. Sim. E hoje, com o uso da inteligência artificial, o aplicativo ele tem se tornado bem fácil, né? Bem prático para qualquer pessoa, até que ainda não tenha tanto esclarecimento mas saiba falar. Ele só precisa saber falar para a inteligência artificial estar trazendo isso. Então é isso que a aí. Fundação Paulo Cavalcante tem feito, em parceria com associações comerciais. Você falou muito bem da Associação Comercial de Feira de Santana, de todas as associações comerciais, da CACB, da Confederação, são 2.300 associações comerciais no Brasil, imagina que potência. CDLs, a FCDLs, Sim. Né? Que potências, né? A Confederação das CDLs. Então imagine se essas associações começassem a entender a força coletiva que ela tem para transformar essa nação. Você está certo. As terceiro setor, as Santas Casas, a mesma coisa. Fica todo mundo. Nós fizemos aquele encontro que você viu, o primeiro encontro nacional de integração do associativismo. Sim. Aqui em Salvador, na Associação Comercial da Bahia. 31 de março. Essa é a ideia. E colocamos mais 50 associados para dentro do conselho. E queremos ter mais 50, mais 50, mais 50. Você sabe quantas da Bahia se candidataram? A Associação Comercial da Bahia. É mesmo. A gente precisa despertar. Entendeu, meu irmão? Não é à toa que o nome do nosso livro é Desperte Sua Potência. Boa. Esse livro aqui, ele fala de despertar sua potência do seu pessoal, você saber a força que você tem, saber o poder que você tem. E é impressionante porque essa conversa com o Paulo aqui, primeiro o cara vai despertar sua potência pessoal e a consequência disso, e que muitos empresários talvez até já despertaram sua potência pessoal, mas ainda não despertaram sua potência do associativismo, sabe? Despertaram a sua consciência cidadã. E isso aqui eu falo, Paulo, que para mim ainda é uma dor muito grande no povo brasileiro. Eu acho que porque a gente foi, não sei, culturalmente, ou foi muito maltratado, mas eu acho que a gente meio que desistiu muito cedo. Eu falo isso porque a gente para conversar com as pessoas, quando você fala qualquer coisa, ele, rapaz, eu não me envolvo com esse negócio de política não, eu não vou discutir isso aí não. E tipo assim, e se resume a falar nada contra do Bahia, do Vitória, da minha vidinha ali, eu vou viajar, vou para os Estados Unidos, vou para isso, vou para aquilo, e esse problema aí de segurança pública não tem mais jeito não. Esse problema aí da saúde não tem mais jeito não. Cara, pelo amor de Deus, se a gente achar que não tem mais jeito, e quando eu falo com o Paulo aqui, quando eu vejo a associação comercial, sempre me mexe muito com isso, porque, pô, ao invés de eu ficar pensando nos brasileiros, me permita, mas os empreendedores, eles têm uma responsabilidade maior, porque dentro dos brasileiros, o cara mais protagonista ali é o empreendedor, é o cara que, pô, se você foi protagonista pra montar teu negócio, o cara tava catando lixo lá, monta uma indústria, a indústria é a terceira da América Latina, pô, o cara consegue fazer isso. Imagine a força de um cara desse
com uma consciência cidadã, Boa. movimentando um projeto. Boa. E eu tô falando isso aqui, Paulo, porque, de certa forma, eu vejo que a melhor coisa que te aconteceu, não sei se foi isso que despertou, na verdade, para você ter essa ação, foi aquele pepino lá atrás contigo, porque, pô, muitos empresários na sua condição, pô, você tem seu plano de saúde, você tem sua vida, você tem seu dinheiro, você tem sua renda, você tem seus negócios. Pô, ia pra Europa, tomar vinho, tomar café, o povo não quer nada não, e vida que segue é tocar tua vida, tu não precisa disso, pô. Essa foi excelente. Isso aí merece uma atenção especial que você falou. Veja bem, foi sim, você está certo. Eu, como qualquer brasileiro e qualquer empresário, pensava o seguinte, pô, peraí, esse país, pelo amor de Deus, como é que tá isso aí? Como é que muda, entra governo e sai governo? Isso. E continua a mesma coisa, né? Aí eu pensava que eu tenho que me defender, vou defender o meu, vou fazer 3 cidadanias aí, vou para, sei lá, buscar a portuguesa, a italiana, vou para a americana, fico rico em 3 países, compro meu avião, boto 3 residências, grana pra caramba aplicado por aí, na hora que essa zorra der merda eu me pico. Este erro, eu estou dizendo que eu também já pensei. Eu estou dizendo que quando você começa, e eu digo a você, efetivamente foi sim Que massa, a tragédia da Operação Alquimia, eu ter sido preso, se mexendo com a sua mãe, o que é que vocês fazem? Mexendo com a minha. Se mexendo com sua mulher e seus filhos, o que é que você faz? Mexendo com os meus. Se mexendo com o seu ganha-pão, o que é que você faz? Mexendo com o meu. Se tomarem seu dinheiro, o que é que você... E se disserem que você é criminoso, e chamar você de ladrão, sonegador, botar na televisão, o que é que você faz? Vocês entenderam essa parte? É forte. É forte. Forte isso aí. É isso que eu falei, virar um serial killer, assim, porque eu não sou um cara de me deprimir. É. Então, e assim... E agir de um e jeito ou agir, de outro. sim. Mas, o que é que me levou? O que é que despertou? Peraí, Paulo, o que você disse? Você é capaz de criar, reconstruir. Por que você não olhou para onde você está? Porque não adianta você ir para país nenhum. Não tem mais lugar no mundo para você ir. Esqueça. E você está fugindo de novo. É fuga. Não tem melhor lugar do mundo para viver do que o seu Brasil, do Brasil que você está aqui. Você tem tudo. Você só precisa de consciência cidadã, você só precisa de ensinar as pessoas que você pode fazer um país melhor. Você já fugiu de lá para cá. Você já se lenhou, já veio para cá fugido, correndo de uma coisa de guerra e tal. Fizeram essa nação, você é brasileiro. Você vai para os Estados Unidos? Horrível. Vai para onde? Portugal? Não se engane, Itália? Não se engane, não tem mais nenhum lugar que não esteja com essa consciência, com a digitalização, com a informação, com esse pensamento, com essa falta de inteligência cidadã. Eu estou sendo educado com vocês. Então, ainda bem que eu quero dizer a você o seguinte, é isso que eu estou dizendo, então é aqui. Então, isso despertou sim em mim essa vontade e eu sei fazer. Eu sei. Sair, eu nasci com talento para fazer uma empresa, a terceira maior do Brasil, para reconstruir e sei me doar para a parte da consciência cidadã, a parte política suprapartidária. Eu quero construir, vou construir um país melhor. Agora você disse uma coisa certa. Fizemos agora, acabei de fazer um projeto de lei popular, estava dizendo para vocês no início, que estaria em Brasília para instituir o dia, mas não é só de dia que a gente vive, a gente vive de ação. Então, constituir o projeto de lei popular que é o estatuto, criei o Estatuto da Consciência Cidadã Nacional, que traz comissões mistas, observatórios e uma figura inédita no mundo, que são recomendações técnicas supervisionadas, certo? Que é a intervenção da sociedade civil através da classe produtiva, junto com o Ministério Público, Tribunal de Contas, Procuradoria, o ente federativo que está sendo investigado, para que a gente cobre as reciprocidades dos impostos pagos. Eu não quero discutir altos impostos, que é a maior carga tributária do mundo, não quero, em relação à reciprocidade de retorno da eficiência do serviço público. Eu não quero discutir os altos salários do judiciário ou do funcionário público, não quero discutir. Não quero discutir se eles querem tirar só trabalhar 4 dias e folga 3, não quero discutir. Eu quero o que está na Constituição, no artigo 37 da Constituição.
reciprocidade, retorno, eficiência no serviço público. Eu quero o que foi pactuado. Educação pública universal para todos com qualidade. Eu quero o que está na Constituição. Saúde pública com qualidade, segurança pública. Eu quero e vou exigir isso. Então, pactuou lá, que a gente faz nossa empresa. Potência. Pactuou. Qual é a sua meta esse ano, Potência? Quanto é que você vai ter de resultado? Você vai abrir mais filial? Não vai abrir? O que é que você vai dar? Como é que vai ser seus funcionários? Gestão aí, galera. Gestão. Pactuou, metas pactuadas com orçamento que já pagamos. Aí vamos lá. Não está atendendo ou não? Não importa se é por desvio de finalidade, por corrupção, por ineficiência. Os observatórios com as comissões mistas têm o direito de, exatamente, supervisão técnica, certo? De você ir lá. A inversão, isso eu estou falando aqui pela primeira vez, isso é furo do seu... Boa, do Visão Empreendedora. Ninguém sabe disso ainda não, só vocês. Está lá dizendo o seguinte, ora, recomposição técnica supervisionada. Você vai lá e faz, olha, que nem a recuperação judicial. Sua empresa está mal. A recuperação judicial. O juiz não vai lá e fecha a sua empresa, não. Sim. Ele faz o quê? Ele intervém. Ele coloca um técnico. Não diz que a empresa não toma a sua empresa também, não. A empresa continua a sua. A responsabilidade é sua de pagar. Isso. Mas ele bota um técnico para que esse técnico intervenha de forma de recuperar a sua empresa para depois devolver a você, não é isso? Isso. É isso ao contrário. A ideia foi... E por que a sociedade civil organizada, você está vendo a ineficiência também, uma falência de instituição, de uma escola, de um município que não está funcionando bem? Por que também ela não intervém sem intervir nos direitos, nem legislativo, nem judiciário, nem executivo? Nada. Nem do prefeito, nem de ninguém. Eu apenas estou contribuindo, porque é direito meu constitucional, porque está na Constituição dizer que eu tenho o direito de exercer diretamente, eu posso melhorar, eu posso compartilhar, eu posso dar informações técnicas, eu posso fazer comissões, eu posso ter participação. Só que eu vou lá e digo, ó, por aqui, doutor juiz, está aqui o Ministério Público. Tá aqui o caminho é esse. E eles estão juntos, ou seja, eu trago a comissão atrás do Ministério Público, Tribunal de Contas, as instituições públicas, fiscalizadoras e controladoras, junto com a sociedade civil, só que está olhando e dizendo assim, que existe uma lacuna, entendeu? Que é o seguinte, entre os ordens são radicais. Sim. Aqui vem logo, não sei o que lá, CNPB, Polícia Federal, prende logo o cara. Aqui vem também só das comissões ficar olhando, mas não faz nada. Existia um espaço aqui que precisava ser preenchido para acabar a judicialização. Você entra e faz, para aí, gente, você está administrando mal, mas a sociedade civil organizada, a classe empresária, está sendo prejudicada, eu posso melhorar, eu posso contribuir. Eu consigo contribuir. Deixa eu dar uma informação técnica aqui para você. Deixa eu dizer quando é que você vai fazer. Afaste essa incompetência, afaste essa desvio de função, afaste isso aqui, que isso aqui não foi feito para isso. Vamos lá na sua meta pactuada. Evolução. Evolução da Constituição Federal, evolução das leis, evolução da sociedade civil. Paulo, mas e cadê o povo treinado? Aí entrou o que você falou. O que mais pode fazer? É por isso que eu insisto. São as associações, são as confederações, associações, entidades de classe produtiva. Paulo, você está trazendo mais uma responsabilidade, a gente já tem tantas. Nunca deixou de ser nossa. Claro. Tá na grandes poderes traz consigo grandes responsabilidades. A função social da empresa, vá no artigo 170 da Constituição. Ela se confunde com o objetivo do país, do Estado. Propriedade privada, tudo bem, mas ela pleno emprego, bem-estar social, solidariedade, assistencialismo. Está tudo lá. Então o que a gente não está fazendo é a nossa parte. Boa. E aí é muito fácil ficar reclamando, né? E a nossa parte, o que é que a gente pode fazer? E é esse sentimento e esse... E aí eu digo para você o que você disse. Participe do podcast Visão. Ajude. Cara, é brincadeira. Associações comerciais. Pode perguntar a qualquer um. Pergunte ao nosso presidente lá de Feira de Santana, nosso querido amigo Genildo Melo. A gente que está lá tocando barco, é o presidente lá do Clube Centrais. Procure saber de qualquer presidente da associação. Vá para... A gente não tem sistema S, não. É voluntariedade. Não tem dinheiro, não tem graninha, não, que vem pro bolso da gente, não. Verdade, é voluntário. Não é compulsório, não é voluntário, mas essa voluntariedade é que vai trazer valor. Verdade. Associação Comercial da Bahia, aqui na Bahia, tá aqui. Venha! R$250 por mês. Para o empresário, para uma empresa. Uma empresa, velho.
O que é que eu vou ganhar com isso? É o que você perguntou. Você quer responder agora? Responda você. Vá. Eu acredito, cara, que esse podcast já está sendo uma grande resposta para esses empresários, porque, na verdade, o nível de consciência, Paulo, e eu entendo quando as pessoas perguntam isso, porque o nível de consciência dos brasileiros e, de um modo geral, dos empreendedores e empresários ainda estão baixos. A gente precisa elevar esse nível de consciência. A gente até conversava um pouco nos bastidores falando sobre essa vulnerabilidade da galera. E a gente precisa entender isso. E para mim essas entidades ela vêm justamente para proteger, para cuidar, para elevar o nível de consciência dessa galera. Pô, R$250 uma mensalidade para você tá... Eu vou usar um termo aqui que tá muito moderno hoje e que tem empresários pagando 10 mil, 20 mil, 30 mil para fazer parte de um grupo de network. É isso aí. A galera paga. Eu pago para fazer parte de um grupo de network em São Paulo, Alphaville. Eu pago para fazer parte desse. Aí você tem eu acho que é o grupo mais barato que tem, porque você pagar R$250 para você estar num grupo de empresários, num grupo de empreendedores, você poder estar em contato com Paulo Cavalcante, você poder estar em contato em Feira de Santana com Juscelino Brito, cara, tem a maior rede de farmácias de Feira de Santana, você vai encontrar com Luiz Mercedes, Luizinho da Mersan, maior rede de sapataria, você vai ter contato com toda essa galera, com Marco Silva, com tanta gente boa, por uma mensalidade. Isso aqui eu tô citando um exemplo, porque direto assim, pro cara falar, pô, quanto é que eu ganho? Network, cara. Só o teu network aí já é absurdo. Mas, eu queria Só que o nível de consciência, rapidinho, Paulo, é tão baixo assim, tem uma rua lá que estavam se movimentando para ir conversar com o prefeito. Eu falei, gente, vocês estão indo pelo caminho errado, pô. Vai para a associação comercial e junto vai conversar com o prefeito, leva o pleito de vocês, porque vocês vão levar muito mais força do que vocês irem um grupo de empresários sozinho. Vai com a associação comercial. Então, assim, eu não estou citando, nem Paulo citou aqui, os inúmeros serviços e produtos que dentro das associações tem. Então, a gente não está nem citando isso, mas só em desenvolver essa capacidade de associar, de se juntar, de unir forças. Sei lá, o governo lançou aí agora uma nova normativa. Você sozinho tem que poder nenhum baixar a cabeça e aceitar. Mas a gente junto, a gente unido, a gente tem força. Lá em Feira de Santana a gente viveu muito isso com a pandemia, na hora que fecha tudo, cara, a associação comercial, CDL, Sindicato do Comércio, a galera se uniu, os empresários, foi conversar com o prefeito, buscou criar rotina, buscou criar horários e a gente funcionou, pô. É isso aí. Então, essa consciência eu acredito que a gente precisa desenvolver e o podcast Visão Empreendedora, ele traz isso aí para os empresários, para quem tá aqui em Salvador, tá se associando aqui, em Vitória da Conquista, em Jiquié, em Feira de Santana, para que de fato possam estar se associando. Mas o mais importante que eu quero dizer a vocês é o seguinte, nós estamos participando, por exemplo, né, do Instituto Unido do Brasil, que apoia a Frente Parlamentar do Empreendedorismo em Brasília. Todas as pautas de empresários, de empreendedorismo que existem no Brasil, a gente está acompanhando com o corpo técnico. Participamos da reforma tributária. Olha a força disso, viu? E vimos tomar nó na reforma tributária. A gente tomou nó. Eu tinha 426 advogados voluntários do Brasil inteiro à minha disposição, do Grupo G6 que eu coordenei. E a gente tomou nó. Eu tive com o ministro, você conversar com todo, mas não adiantava. A força do funcionalismo público ela é muito grande. E termina que eles querem manter a situação da reforma tributária. E o governo também quer arrecadar, e a gente perdeu, a gente aumentou a carga tributária do Brasil. A verdade é essa, pura, simples, a gente perde porque não tem força. Não tem força. Participamos da CACB também, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a Frente Parlamentar dos Serviços de Comércio. Nós estamos, vocês sabem que lá de Feira de Santana, nosso querido deputado federal Zé Neto, é vice-presidente das duas frentes parlamentares, Joaquim Passarinho, que é do bolsonarista, de um lado, Zé Neto do PT. Veja bem, é essa
Já mostra maturidade, né? Maturidade e suprapartidária, discutindo os assuntos que têm a ver com o desenvolvimento econômico, que interessa à nação. São pautas de nação. É isso que a gente não entende. A gente fica torcendo para o nosso concorrente quebrar para a gente ocupar aquele espaço dele. Tudo bem, gente. Continue concorrendo. Mas eu estou falando de pautas que interessam aos dois concorrentes. A reforma tributária, a reforma administrativa, a infraestrutura, a segurança pública. Interessa a todos os empresários. Ou você vai gastar dinheiro com segurança, como você falou, aí daqui a pouco está todo mundo dentro do shopping, porque ninguém quer ficar na rua mais não, que tem medo do cara assaltar, tomar seu celular na rua, matar você com a bicicleta. Desperta! Desperte sua potência. Aí tem no evento lá em dezembro, aí Paulo mandou o vídeo, fala minha potência e tal, mandando pra galera. Aí teve uns empresários lá, falou, rapaz, você é muito amigo de Paulo assim. Eu falei, meu irmão, é potência falando com potência. Paulo, esse projeto, cara, tem todo o meu apoio. Eu vou estar batendo isso nas minhas redes sociais, vou estar sempre publicando isso. Eu quero contribuir, quero me colocar aqui em público, gravado isso aqui, deixar dizer que eu estou à tua disposição. Quando você tiver uma ideia de um trabalho que precisa ser feito, pode já botar meu nome na lista. Eu estou encabeçando essa lista aí para poder servir. Não sou tão grande, mas eu estou à disposição. Eu quero que você conte comigo nisso aí. E uma outra coisa também que eu quero me colocar à disposição. Tô com uma ideia aqui, te falei isso aqui, falar que é tipo assim, cara, hoje eu vendo palestras também, eu vou palestrar em diversos lugares aí, sou contratado, tô indo agora para Campina Grande, na Paraíba, mas assim, eu quero doar, eu vou palestrar gratuitamente para o Movimento Via Cidadã. Vamos montar uma agenda, vamos montar um cronograma aí pra gente rodar diversas... Vamos rodar a Bahia toda primeiro. A Bahia toda primeiro, depois a gente vai pro Brasil, mas a Bahia toda aí. Vamos fazer uma caravana pra juntos. gente fazer uma caravana e... Vai ser duas potências, não tem jeito, né? Muita Boa energia. Ideia, eu e você, a gente poder levar essa mensagem aí, porque a gente vai conseguir conectar, a gente vai conseguir... E eu quero trazer um conteúdo de valor, de fato, para o empresário ali, para ele aumentar as vendas dele, melhorar o negócio dele, mas junto com isso, ele desenvolver também essa consciência cidadã. Não dá para ele só ficar pensando no negócio e não pensar no, o conjunto de ação. Todo. É o conjunto de ações. Exato, então, eu adorei. Tô à disposição nisso aí. E se você quiser adquirir o livro do Paulo Cavalcante, e daí, né? Isso é da minha conta? E aí, isso é da minha conta? E aí, isso é da minha conta. Manda pra você aí. Tira um print desse vídeo aí, marca a gente, pode me marcar, marca Paulo também, inclusive eu vou pedir pra Paulo deixar aqui as redes sociais também, que tem a de Paulo Cavalcante, tem a do Via Cidadã também. Paulo Sérgio Cavalcante é a minha, pessoal, aí você tem da Movimento Via Cidadã, que é importantíssimo. Movimento Via Cidadã, que é importante, que é a fundação, né? Que é o que a gente toca o barco, vai encontrar lá, o Prodilei, eu já falei aqui, o participe.movimento Via Cidadã, é a mesma coisa, que a gente toca o barco, a gente tem várias ações espetaculares ser desenvolvidas. A gente, ontem estava conversando com o Pantera também, que é da Frente Nacional do Negro Negras, também se colocou à disposição, meu amigo, para que ele possa nas comunidades. A gente está com a turma, que é esse o caminho que você falou, eu adorei sua ideia, né? Para que a gente comece a provocar exatamente o próprio povo brasileiro se assumir isso, que pega a moda, como você falou aí, vamos nessa que você... Pau na máquina, né? Vamos transformar essa potência que você tem aí. Tamo junto. A minha visão é essa daí, e eu quero convidar você a assinar o projeto de lei, tá? Você não pode deixar de assinar esse projeto de lei, porque, não é um Pix que a gente tá te pedindo, é só você assinar, é só um tempo que você vai dedicar para isso. Eu vou pedir, inclusive, para Robson aí na edição do vídeo, eu colocar na legenda aí todas essas redes sociais aí, o movimento também, o site também que Paulo colocou também, para colocar aí, tá na descrição do vídeo também, para que você possa clicar e assinar também. E dentro da sua ideia, da sua potência, do podcast Visão Empreendedora com Cleilson Melo. Tá errado? É essa aí, né? Cleilson Melo. Cleilson Melo. Cleilson. É o Cleilson, porque eu falo Cleilson. É Cleilson Melo. Kelson, que é da... Cleilson, mas é Cleilson. Porque eu tenho I e Cleilson Melo. Cleilson, com I. Mas desculpe. Fique tranquilo, tá tudo dentro de casa, é potência. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, a pergunta que você fez no início, né? A capacidade de resiliência e determinação. Nunca deixe de acreditar nos seus sonhos, nunca deixe de acreditar em você.
na sua vontade, o que você acredita em fazer. Né? E acredite, as pessoas são diferentes. E você que nasceu com um talento de empreender, em qualquer área, ou um talento que seja não só de empreender, mas também o talento pode ser musical, Sim. futebol, faz o que você tem, acredite nele, né? Se ouça, se escute, mas nunca desista. Nunca desista, porque com certeza absoluta você vai conseguir. E outra coisa interessante, acredite, realimenta. Dá um novo gás, né? Esse novo propósito de vida, que deu significado à minha vida, esse propósito de vida, essa parte de eu dizer, peraí, eu não vou só empreender, vou empreender e vou salvar o Brasil. As pessoas não gostam da palavra salvar o Brasil. Quando eu falo salvar o Brasil, eu falo de propósito. Eu não estou dizendo que o Brasil está perdido, não. O Brasil está inteiro, está maravilhoso. Vamos, né, tocar, mas a gente precisa ter no rumo. Porque se a gente não fizer nada agora, ele vai continuar nessa decadência. Quando eu falo decadência, gente, pelo amor de Deus, eu vou... Fique à vontade. Eu não estou sendo aqui, veja bem, eu não estou falando aqui de um partido político. Sim. Eu não estou falando aqui de um presidente. Eu não acredito em Salvador da Pátria. Só para vocês entenderem, não existe Salvador da Pátria. Então, o que eu estou falando é o despertar da nossa oportunidade de vivermos em um país, em um território. Não, que disse isso foi Barbosa, mas não existe território sem povo. E não existe, acredite, um país sem consciência. O Estado Democrático de Direito não se sustenta sozinho. Como eu digo que não existe empresas sem pessoas, não existe instituições sem pessoas, não existe um país que funcione sem um cidadão consciente, crítico, que é capaz de avaliar e fazer, entender interpretações, capaz de interpretar pelo menos as informações, as narrativas. Excelente. Paulo, eu vou pedir só 5 minutos pra gente fechar, porque eu queria agora te usar como empresário, cara. Pau na máquina. Pau na máquina. Eu queria trazer um conteúdo. Toda segunda-feira eu tô aqui no Visão Empreendedoras, trazendo um empresário vida real. A gente falou de muita coisa importante aqui. Essa visão de associativismo, o projeto de lei, o movimento. Falamos da Associação Comercial da Bahia também. Mas eu queria agora falar com o Paulo Cavalcante, empreendedor, empresário. Você, no dia que eu te conheci, você contou uma coisa que eu gostei. Eu queria que você trouxesse isso. Você falava assim, se me deixar nu, tirar tudo meu e lá na frente do Iguatemi, eu reconstruo. Foi mais ou menos assim, não foi? Foi. Eu tenho duas filosofias. Traz essa mensagem pra gente. Seguinte, eu quis dizer o seguinte, que antes da Operação Alquimia, a minha filosofia já era essa. Sim. Eu dizia o seguinte, olha, se me largarem, se tirarem da frente, entre a Igreja Universal do Reino de Deus ali e o Shopping da Bahia hoje, que é igual. Shopping da Bahia. Aí tem um movimento danado, não, 6 horas. Se botarem ali nu, certo? Tirar tudo. 6 meses depois, eu estou vestido com roupa e trabalhando e ganhando, produzindo riqueza. Aí, Deus fez assim, peraí, eu quero ver, é fácil, só nu, mas seu nome vai estar limpo, nada vai estar bloqueado, você não tem prestação para pagar, nem de caminhão, nem de carro. Ah, você já falava isso antes? Eu falava antes, lá atrás, eu falava isso antes, isso foi que fortaleceu, chega lá, você vê como é que é, você tem uma construção filosófica. Essa mente, velho. Essa mente já tinha, eu já dizia às pessoas que trabalhavam comigo, aos meus diretores, já dizia assim, rapaz, ele vinha com a ideia, não tenha medo de nada. Pegue minha foto 3x4, bote na sua carteira, saia por aí mostrando os sonhos da guarda e pau na máquina, ou seja, faça, compensa. Pau na máquina é motivacional. E depois eu descobri que eu tinha uma filosofia, que eu achava que era uma filosofia minha, mas depois eu descobri que já existiam lá atrás, há mais de 3.000 anos atrás já existiram, que era o seguinte, eu dizia assim, eu sou no ser ego-consciente, ou seja, eu assumia ego-consciente, quer dizer, ego que é animal, então eu tenho o instinto animal, eu sou um animal. Sim. Eu sou um animal que nasce com seus instintos animais, todos eles, né? Que aí vem tudo, ao mesmo tempo tem que ser amor, mas sem raiva, você tem inveja, ambição, oportunismo, sai do animal, o animal é assim. Mas eu sou ego consciente, a consciência que traz, que eu falo, consciência. Você está sempre aprendendo, né? Consciência. Sou um ego consciente, construtivo, importante, então sempre construindo relações, construindo pessoas. Não me fale mal de uma pessoa que não vai sair daqui, eu não vou passar para lá. Mas fale bem para você ver. Eu saio divulgando, fazendo, sou construtivo.
autossustentável, ou seja, a pessoa tem que se manter, tem que trabalhar, não pode aceitar ficar recebendo esmola. O assistencialismo é fundamental, mas ele é passageiro. Você não pode achar que você está sendo sabido, esperto e não acreditar em si, que você pode ganhar mais do que o assistencialismo, mesmo porque não é eterno, não é justo. E você, ele é necessário, mas não é você ter o pensamento de querer ser oportunista em relação a isso, não é justo, que eu estou dizendo isso, tá? Sim. É justo o assistencialismo, sim. É a medida governamental importantíssima, sim, mas não é justo você querer se aproveitar dos outros que estão suando a camisa para ir pagar, você já podendo segurar sua peteca sozinho. E tem gente que faz isso, que é uma vergonha. Sim. Bom, autossustentável. O nível de consciência é tão... Tem pessoas que às vezes estão recebendo um benefício e ele não quer assinar a carteira para não perder aquele benefício. Ou seja, então, aquele benefício está perdendo a sua utilidade. Então, exatamente. Então você tem autossustentável, então você tem que ter orgulho de se manter, isso que dá autoestima cidadã, inclusive. Imortal e invencível, até que minha vida acabe. Essa filosofia também já era antes da Operação Alquimia. Eu já era imortal e invencível. Eu já me sentia imortal e invencível, até que minha vida acabe. Ou seja, eu sabia que minha vida ia acabar, como eu sei que eu nasci, tive a oportunidade de nascer. Mas eu imortal. Então, essa filosofia já estava em mim quando me prenderam, quando me destruíram. Eu digo, meu irmão, eu estou por baixo, mas tenha calma que eu vou pegar um pescoço, pegar um braço, essa coisa vai voltar. Eu vou virar esse jogo. Cara, um parêntese rápido. Isso nasceu contigo? Isso aprendeu com mãe? Isso foi algum professor? Isso é algum livro? De onde nasceu isso, velho? Não tem livro. É claro que você tem... Eu e minha mãe é de 13 irmãos, eu já falei para você, Sim. Meu pai de 6. Eu tenho um irmão mais velho, minha irmã, depois minha mãe tem mais um irmão, então 4. Minha mãe é muito determinada. Mas essa filosofia, ela foi criada durante exatamente a dificuldade da vida. Nossa. Ela acreditei, e é isso que eu falei, como eu falei assim, que você que nasceu com o seu talento, acredite nele. O que eu disse foi o seguinte, não desista dele. Você é capaz de fazer de novo. Não é pessoa que fica, tô quebrado. Você não está quebrado. Você está passando a dificuldade, seja imortal e invencível, vai vencer ela. Passa. E você supera de novo. Você não pode desistir. Se você desistir, quem perdeu a luta foi você. Não sei se você está entendendo. Sim. Então eu digo sempre, você nunca perde, você desiste. Você só perde quando você desiste, pô. Enquanto você não desistiu, você tá na luta, pô. Tá na luta e tá brigando. O jogo tá acontecendo. Então, seja imortal e invencível até que sua vida acabe. Mas quando você morreu mesmo, aí não tem mais jeito. Mas você morreu, aí você não vai nem saber que morreu, cara. Isso. Então, quer dizer, mas isso que você tá falando parece óbvio, mas isso não é, não. Tem muita gente... Quando Chaves falava lá, eu prefiro morrer do que perder a vida, as pessoas achavam que ele estava falando a mesma coisa, e não estava. Não estava. Parece humor, parece brincadeira, mas não é. Tem muita gente que perdeu a vida e não tá morto. Exatamente, perfeito. E a questão... Então, essa tua fala aí, cara, é perfeita. Aí, quando eu descobri... Imortal quando eu vejo o estoicismo, né, que eu não sabia, Sim. eu estou lá estudando, porque eu fui estudar direito, né, como eu falei, filosofia do direito, estoicismo. Não foi eu que inventei isso, não. O cara lá atrás, o Arejado lá, Piteu, não sei o que lá, o Antônio Carlos, o cara me copiando, alguém me copiou aí. Antes de Cristo, esse filho da mãe, rapaz, já tá dizendo que não pode... Que é isso, mano? Aí você descobre também outra coisa, velho, a gente efetivamente não foi o primeiro a pensar. O que reforça o que você... Mas o ideal é você ter pensado. Deu pra entender? Sim, é você perfeito. ter pensado naquilo. Então não importa se alguém pensou antes de você. Mas você maravilha. Então o valor chega quando você pensa também. Exato. Enquanto o outro estiver pensando, o valor não chegou para você. Eu adorei essa também. Eu tô aprendendo aqui, eu já tô eu aprendo demais contigo. Já guardei aqui, mas não. Valeu, meu irmão. Vamos cara, lá. que massa, é uma aula. Paulo, você, uma pergunta rápida. Você fez sucessão, hoje seu filho toca a empresa. Eu tenho uma filha que eu desejo que ela também toque a empresa. E eu conversando com vários empresários no podcast aqui que eu entrevisto, eu já ouvi de alguns empresários falarem que o filho não quis a empresa. O cara construiu um grande negócio e o filho quis
fazer outra coisa. Tá. Tem alguma dica que você pode dar para o empresário que está nos ouvindo aqui de como fazer essa sucessão? Para começar, você acabou de dar uma solução. Se seu filho não quer, você não vai fazer. É óbvio. Uhum. Você vai fazer uma sucessão para quem não quer? Entenda a questão com aqui. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: qual é o talento do seu filho? Você pode ter tido 20 filhos, 30 filhos, mais novo, mais velho. As pessoas têm uma mania de confundir família, negócio, né? Então, quer dizer, são os três, né? E sócios também aterretado para isso. Uhum. Cadê o sócio com o sócio dele? Então quer dizer que os filhos dele vão ser os sócios bons, vão se dar certo. Ou o patrimônio, outra coisa é patrimônio. Então ele confunde patrimônio, família e negócio. São coisas distintas, separadas. Então, você agora está me perguntando, e a sucessão, como é que você fez? Entenda, meu filho já nasceu empreendedor, já nasceu com talento. Se ele não tivesse comigo, que não está, né? Porque, na verdade, eu fui me dedicar a isso tudo, você sabe disso. Sim. A sucessão minha foi forçada, não foi uma sucessão. Naturalmente. Aliás, eu não passei para ele sozinho, porque essa está toda complicada. Né? Então, eu estou com problema, brigas e brigas. Lembra que eu quebrei, né? Até hoje estou lá quebrado. Então, quer dizer, eu não podia passar uma sucessão para o meu filho, pelo que ele está dizendo como é que você contribuiu para que seu filho pudesse, tal, que é diferente. Meu caso é atípico. Eu não tenho uma sucessão. Ao contrário, meus pepinos continuam comigo. Eu não tinha que passar para ele pepino. Claro, não tem sentido. Está comigo, eu estou administrando ele. Eu assumo. O fato dele ser empreendedor e o fato dele ter uma capacidade fantástica e ter em vista em mim. Porque, veja bem, eu não quebrei por incompetência minha. O Estado matou a galinha de ovo dele. Eu continuo esse ser, isso é outra coisa importante. Sim. Eu não sou o número de CPF nem identidade, não. Eu sou esse cara que está aqui. Eu sou muito mais do que o número do que um CPF. Do que um código. Do que um código ou de uma ação processual, massa. Tributária, que diga a mim que eu sou sonegador sem o ser, destrói uma empresa sem provar que a gente tem nada a ver com isso. Estão lá nessa briga, bloqueia tudo, desproporcional. Existe uma hipossuficiência, não existe nem hipossuficiência do trabalhador para o empregador? Sim. Existe a hipossuficiência dos empresários contra o Estado. Sim. As empresas precisam enxergar isso também. A justiça tinha que ter justiça do trabalho. Tinha que enxergar o empresário dessa forma, como hipossuficiente também. Em relação ao Estado, mas não enxerga. Que é isso, você deve sim, vai lá... Fecha, eu estou uma reclamação enorme na Associação Comercial da Fazenda da Bahia, fechando, suspendendo o supermercado, porque o cara não provou R$3.000 no seu carro. Que é isso? Que absurdo. Isso é um alerta sério. Eu falo para os caras, vamos para lá para a associação, traga o assunto para se discutir. Já tem medo. Medo de da retaliação. Fazenda, medo do fiscal. Olha o nível de consciência da galera. Tá vendo como é vulnerável? É um absurdo. Então vamos voltar aqui para a questão que ele estava da sucessão. Não deixa de dar, não posso deixar de falar. Sim, não pode não. Mesmo porque eu tenho certeza absoluta que o secretário da Fazenda não quer isso. Sim. Tenho certeza absoluta que o governador não quer isso. Verdade. Que eu conheço. E sei que não quer esse trabalho. Aliás, ficar sabendo me diga. Você usou a expressão, pô, eu vou matar a galinha de ovos de ouro, pô, eu vou matar o que produz. Me diga quem é o cara para me poder ensinar. Os caras ficam com medo, não quer denunciar, não quer falar. Como é que o cara vai ficar sabendo? Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso outro. Então, sucessão, a primeira coisa é o filho. Porque mesmo querer se identificar, que eu tivesse esse impedimento e tivesse que fazer sucessão, se não desse certo e eu não ficasse com ele seria empresário. E bem sucedido, porque ele é competente. Então você não tem que fazer uma sucessão. Sim. O que acontece de erro demais? É essa questão. Forçar a barra, né? Você pega seu filho, quer que ele seja um empresário, você pega ele e quer mandar ele para os Estados Unidos para fazer todas as faculdades. Harvard, não sei o que lá. Harvard, Princeton. Aí o cara volte para cá, que você está preparado, o cara volta querendo dividir tudo, volta comunista, querendo pegar a sua empresa e dar pro povo. Peraí. Pelo amor de Deus, você vai no Brasil e ensina o cara a ser empresário aqui. Você acha pouco a escola dessa? Existe alguma escola que vá provar mais dificuldade do que o Brasil, dia a dia, com a carga tributária, com a burocracia, com a complicação que é empreender no Brasil? Verdade. Então, veja bem, essa ideia Sim. formada, essas questões
essas caixinhas formadas, sucessão, vou fazer a sucessão. O cara não tem condições, o cara não tem competência, o cara não quer. Não adianta. Insista. Não insista. Tá? Invista no que ele quer, pô. No que ele quer. No que ele, Ou no que se ele ele gosta. quiser, vou botar então a patrimonial e botar um executivo. Mas ele tem que, pelo menos, gente, eu vivo todo dia. Olha, eu tenho uma história bacana. Eu não sei se pau na máquina. Você corta depois. Olha bem, história bacana. Podcast de história. Uma vez, esse meu filho, novinho, seus 12, 13 anos de idade e tal. Aí eu disse, meu filho, a gente precisa começar a pensar. Com 12 anos? 12, olha, eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei assim, ele começou cedo. Ele com novinho. Filho de peixe, peixinho. Ele novinho, ele já ia comprar farinha. Ele inventou, a mãe fazia. Você quer matar meu filho comprar farinha no interior? Meu filho, ele quer comprar farinha e vender feijão e farinha. Deixa ele vender o feijão e a farinha dele. Mas um menino de menor, ir pro interior, papai vai morrer. Vamos lá, você vê que ele tem talento desde pequenininho. Eu vendia churrasquinho do Baby Bode lá da Feira de Santana, aquele churrasquinho nas faculdades, para poder, tinha festa, ia vender churrasquinho de casa. Tá, tudo bem. Vamos lá. Aí ele diz assim, para você ser playboy, o cara é rico, né? Sim. Para você ser playboy, você é rico, tem grana, não tem? Quer ser playboy? Uma coisa, você tem que saber minimamente um pouco de finança, para você saber seu orçamento, sua despesa, e quanto é que você dinheiro aplicado que vai gerar para você gastar. Uma coisa é você ser playboy em Feira de Santana. Você é playboy em Feira de Santana, então você vai ter que até aprender isso. Limitar onde é que você vai ser playboy. Você é playboy em Feira de Santana eu vou comprar uma cabine dupla, uma lanchinha, mas a lancha não pode ser muito grande porque você vai rodar ali na Pé do Cavalo, como é ali no Rio Jacuípe. Você vai estar legal, vai para todas as festinhas, tem lá cada lugar bacana. Vai jet ski no fundo. Vai jet ski no fundo, vai lá em cima quando é aquele hotel que tem aqueles restaurantes bacanas pra caramba ali e tal, gente, nosso querido. No NH? E tal. Você vai e tal, vai levar as meninas. Tô sendo playboy. Tô achando, eu sei. Tá? E aí eu tô lá pegando as menininhas no colégio e tal, beleza. Vai pra São Paulo. Em São Paulo você já vai ter que ter um postinho, você vai ter que ter já um BMW legal, o iate não vai ser uma lanchinha 23 pés, você vai ter que ter uma lanchinha já maior, o 55. jogo já é de grande, é maior. Um helicópterozinho, então. Vá para a Europa. Nova York. Vá para... Não, vamos logo lá para aquele negócio que tem uns corridas de carro Dubai? lá. Não, mas tá bom. Dubai então nenhum. Bora pra então Dubai. Imagina. bora bagunçar a brincadeira. A sua lancha, meu amigo, não é lancha não, comprado. É aquele atão virado no capeta. Você tem que ter um helicóptero, um avião seu, é um avião que você faça Salvador, algo vai ser Brasil, Europa, Portugal. Você tem que ter um avião grande, você tem que ter um Rolls Royce, você tem que... Então você tem que até escolher, você tem que saber fazer cálculo para ser playboy, meu irmão. Até para ser ser playboy, senão você vai gastar, você vai quebrar. E se você não administrar pela contabilidade, você vai tomar uma multa, vai quebrar. E se você não acostumar a sua tesouraria, vão lhe roubar, velho. Então você tem que estudar, você tem que fazer seu curso, você tem que aprender para fazer gestão orçamentária. Fluxo de caixa. Não tem jeito, até pra ser playboy, pra não fazer nada, porra. Você tá falando aí, é foda isso, velho. Pra ser playboy, aí o cara quer ser empresário sem fazer nada disso que você tá falando aí, velho. Vai dar errado, né? Vai dar errado, vai quebrar. Não vai cuidar da contabilidade, vai quebrar. Não vai cuidar do caixa, vai quebrar. O cara tem uma ideia da zorra. Vou comprar esse copo daqui. Paulo, eu tô comprando por barato, 50 centavos, eu tô vendendo por 50. Sabe o que eu fiz? Comprei um navio. Meu amigo, você vende quanto tempo esses copos? Não, eu vou passar um ano vendendo. E quando é que vai vencer a prestação? 60 dias. E você vai ter dinheiro para pagar em 60 dias o que você, mesmo com o lucro que você vai ter, você não calculou nem o ciclo operacional do seu caixa? O ciclo. Não vai ter dinheiro para pagar? Você tem crédito com o banco? Não. Você não tem nenhum crédito, nunca nem me empréstimo, eu sou um bom pagador, não tomo empréstimo. Como é que você vai pagar isso? Ou seja, mesmo com lucro maravilhoso, você não vai soltar, mas você não consegue porque não gera o caixa suficiente para você bancar o que você...
Então, gente, as pessoas quebram com coisas que depois falam assim, Paulo, se eu soubesse que era tão fácil, eu não tinha vendido a empresa para você. É fácil agora que eu tô fazendo, mas antes você tava morrendo lá, igual um maluco lá e sem conseguir dar conta. Mas vamos lá, meu amigo. Pergunte. A questão de tempo. Hoje você tem alguns negócios? Não, eu não tenho negócio. Eu tenho um escritório de advocacia. Sim. Sou conselheiro. Já falei para você, não vou herdar nada para estragar a vida dos outros. Tem algumas empresas que eu sou conselheiro da empresa. Advogado, né? Toco o barco lá. A Sazil, né? Que é a nossa empresa que a gente tem. As empresas que eu já tinha, que eu estou até hoje lutando para a gente resolver ele. O que eu faço, efetivamente, é poder, né, usufruir desse conselho que a gente faz, que eu faço com as empresas que meu filho tocou, que é exatamente parecidíssimas com as empresas que a gente já tinha. Ele cresceu muito mais, tem muito mais coisa que eu não tinha. E meu escritório de advocacia, graças a Deus, está indo muito bem, obrigado. Eu defendo o empresário. Qualquer empresário, qualquer pepino, tributário, penal, que você tiver. E não se preocupe, que às vezes não cobro também, não. Eu tenho que cobrar, mas cobro baixinho para dizer assim, olha... A minha pergunta está relacionada Estou na associativismo da Fundação Paulo Cavalcante. A minha pergunta está relacionada ao tempo. Porque alguns empresários, quando a gente fala algumas coisas, eles sempre alegam que ele não tem tempo, que ele não tem tempo. Você pode dar alguma dica? Ou o que é que você faz para... Porque você é um cara que tem uma produtividade altíssima. Pronto. Porque dá conta só da agenda filantrópica. Vamos lá, exatamente. E para se manter... Então, como é que você dá conta isso dessa tua agenda, aí vem uma questão que é bem tranquila, para você ficar sabendo. Hoje eu me dedico, eu diria para você, 80% do meu tempo para a Fundação Paulo Cavalcante, para a Consciência Cidadã Participativa, para a Associação Comercial da Bahia, para o Instituto Unido do Brasil, para a Frente Parlamentar, 80%. Para a CACB, para o SEBRAE, para... É que você é conselho do SEBRAE também, né? Também eu posso fazer tudo aqui para tentar fazer 3 horas de podcast, eu não vou passar o currículo dele todo, né? Então, no final do podcast, a gente tá fazendo mais coisa. Mas, respondendo o que eu disse a você, até nos bastidores aí, conversando inicialmente, se você não escolher, quando você chega um nível de crescimento, você tem que tocar seu negócio. Sim. Mas se você não escolher alguém bom para ocupar suas ineficiências, você está acabado. Então, você precisa saber, eu nunca gostei de contabilidade, nunca gostei da área financeira, mas eu procurei me cobrir dos melhores que eu poderia ter em relação à contabilidade. E nos negócios é a mesma coisa. Então, o que eu faço, que eu digo que eu aconselho meu filho, que toca, ele toca o negócio, ele toca as empresas, ele é craque, muito melhor que eu em todos os sentidos, em relação até a educação dele é a melhor, a forma de falar, ele é tranquilo demais. Preparado, mas preparado também. Ele realmente, a equipe tem uma equipe muito, muito boa. Equipes que vieram do passado, né, dessa terceira maior distribuidora de produtos químicos. Equipes que ele fez, nova com ele, que já veio com ele. Então, aproveitar essa mão de obra que estava no mercado, que foram demitidas, e colocar essa mão de obra para tocar o barco. Uma coisa que eu tive, que foi muito importante eu dizer, que eu disse lá aquele dia para você, estou repetindo, o maior ativo que você pode ter é a relação que você construiu durante sua vida com as outras pessoas. É a confiança, a credibilidade. É você não ter sido mau caráter com ninguém. É você não ter deixado de cumprir as suas promessas. É você ter sido direito, correto e solidário na hora que as pessoas precisaram. Veja, interessante. Meus concorrentes, eles foram um apoio muito importante para mim, exatamente no momento mais difícil da minha vida. Meus amigos, né, chega junto e está comigo na hora que você precisa. Meu amigo, esse ativo, sua família, esse ativo é o maior ativo que você tem. Porque o ativo patrimonial, a grana, o dinheiro aplicado e tal, o cara bloqueia. Sim. Seu patrimônio, o cara bloqueia. Você fica você e você. E você precisa, ninguém faz nada sozinho, você precisa das pessoas, porque você vive em poli, você vive na cidade, você vive junto com as pessoas. Então, como é que eu faço para eu poder me movimentar? E é credibilidade que o governo está lhe dando. Ele dá crédito sem você ter como pagar, porque o cara sabe que você está, mas o cara acredita em você. Sim. Vá, meu irmão, toque aqui, toque o barco, formar direito. Ser advogado do pessoal, e resolvo. Eu tenho
Imagine aí, você falou, eu falei aqui, se eu fui emancipado para ser sócio da Sazil, né? 18 anos, eu estou com 66 anos, né? E antes disso eu trabalhava, mas bote eu sócio, estou dizendo que sócio. Sim. 18 para menos 66, né? Vamos fazer uma continha aqui, você tem 48? Sim, 44. 44? 44 anos. 44, não, meu amigão. Vamos lá, a gente é ruim de matemática, mas tudo bem. Se fosse 20, já seriam 46. Se é 18, é 48. 48 anos, estava certo. 48 anos empreendendo. Com experiência de transformar a empresa, que eu falo para você, falar da produtividade. Ora, claro que a Sazil, para mim, quando era a terceira maior do Brasil, quando eu tinha logística, transporte, várias empresas, outra indústria fazendo no Cima, no Polo, para mim ela era grande demais, porque imagine um menino, um rapaz, certo? Sim. Despreparado, sem curso nenhum superior, sem nenhum curso. O cara em cima, então para mim ele era muito grande para eu ser o CEO, vamos supor, para eu ser o presidente dessa empresa. Era muito para mim. Então eu tinha que me cercar das pessoas melhores que podiam, do melhor financeiro, do melhor controle, do melhor contador, até eu tinha do comercial, tal. Mas depois que você sai de lá e vem para cá para começar um projeto de uma fundação, para começar um escritório de advocacia, para começar presidir uma associação comercial, aí, meu amigo, é mais do que no pé nas costas. Ou seja, você já sabe demais, você já é muito para aqui. Então, a produtividade aumenta quando você tem mais potencial para fazer mais coisas de cada vez, muito mais coisas de vez. Então, o conselho das empresas é importante, porque eu entendo as empresas que me convidam para ser conselheiro, eu estou à disposição, eu faço isso e faço assim. Eu acho que não, assim não. Eu acho, mas você fala como vocês quiserem. Isso. Eu acho isso. Minha opinião é essa. É difícil eles não fazerem aquilo. E falam, pô, eu não tinha olhado assim, eu não tinha visto ainda isso. Eu disse, não, pode fazer, mas na frente, o resultado. Eu não focava nisso. Nós estamos vivendo um momento do Brasil meio difícil. Sim. Seus negócios, cada um tem seus negócios, segure seus negócios, tá certo? Seus projetos, seja cauteloso, espere um pouquinho. Claro, as metas pactuadas, o que foi, vamos trabalhar. Não estamos desistindo, não. Sim. Mas não queira, nesse momento, arriscar nada que vá exigir de você contar com a galinha. Desculpe, o ovo na galinha. Ainda lá na galinha, ainda. Ainda na galinha. Desculpe, eu já esqueci que estava no podcast, eu estava falando com você aqui. Mas tá valendo. Mas você entendeu, né? Entendi, perfeito. Não vai contar com não aquele ovo, não saiu ainda. Não se empolgue, não. Pé no chão. Pé no chão. Eu boto cabeça nas estrelas e pé no chão. Diga. Paulo, só manda agora, olha para aquela câmera lá e manda a galera seguir esse podcast, se inscrever no canal, compartilhar esse link. Potência! Esse cara é especial. Sigam, compartilhem, não deixe de enviar para os outros. Isso é importante para a gente. É importante o crescimento de pessoas que pensam e falam como Cleison. Então, é importante, Melo, da Visão Empreendedora, podcast. Obrigado, meu irmão, obrigado. Então, e para finalizar... E o likezinho é importante também. O like é importante. Para finalizar, eu queria que tu deixasse a tua mensagem, a mensagem de Paulo Cavalcante. A mensagem de Paulo é uma mensagem que eu queria que você deixasse entendendo que essa mensagem vai chegar nos 8 bilhões de habitantes, cara. Ela vai ser traduzida automaticamente aí do inglês, do alemão, do mandarim. Deus vai te dar a oportunidade de 1 minuto você falar com o planeta. Qual seria essa mensagem de Paulo Cavalcante? A mensagem de Paulo Cavalcante é: esse planeta é único. É único. Não tem outro. A gente não aprendeu ainda a sair daqui. Não existe tecnologia ainda. Vai acontecer, mas não existe tecnologia para a gente chegar a um planeta que seja habitável. Então, veja bem, não tem outra forma. Ou a gente participa, ou a gente acredita que tem esse espaço de tempo chamado vida, para que a gente possa vir aqui fazer a diferença. Nós vamos deixar, porque o amor, ele está presente. Ninguém vive sem amar. E esse amor traz a união que você fez com a sua esposa, com o seu marido, seja com quem for, e você gera uma coisa desse amor maravilhosa, que são seus filhos, seus netos e outras pessoas, outras gerações. O mundo não vai ficar sem estar habitado por nós, mas ele tem que estar acompanhado com esse sentimento mais importante, que é o amor. E esse amor traz responsabilidade, traz atitude.
Assuma seu eu responsável, seu eu atitude, seu eu transformador. Por amor. Fechamos com chave de ouro, meu amigo, parabéns, obrigado por essa mensagem, obrigado pela tua entrega, eu tenho certeza que esse foi um dos podcasts mais ricos que nós fizemos aqui no Visão Empreendedora. Nós estamos concluindo, vou agora presentear o meu amigo com o livro dele aqui, vou autografar, para mim é um orgulho, seu porque eu me inspirei nele, né, quando ele contou a história dele, quando ele escreveu o livro dele, eu falei, pô, eu vou escrever, porque pô, a gente tem que modelar o cara que tá dando certo, pô. E Paulo, pra mim, é essa grande referência, Paulo. Você me inspira, eu acompanho tuas redes sociais, eu acompanho tua vida, sou teu fã. Falo isso aqui porque, sem puxar saquismo, porque eu sou fã mesmo, o cara que tem uma vida que poderia estar fazendo 1001 outras coisas, onde pessoas que às vezes não têm esse nível de consciência cidadã participativa estaria fazendo numa espécie de curtir a vida, e o cara tá se entregando ali por uma causa, por um propósito, por um legado. Então, o mínimo que eu e que você que tá aí acompanhando pode fazer é abraçar, velho, é dar as mãos e falar, irmão, conta comigo, tamo junto, porque ele trouxe uma coisa, quando ele tava falando lá no meio, eu não quis interromper, mas eu vou encerrar esse podcast de hoje com um baiano como a gente, que tem uma mensagem que tem tudo a ver com o que Paulo trouxe, que tem a ver com o livro de Paulo, tem a ver com o meu livro. É um baiano que você conhece chamado Raul Seixas. Raul Seixas dizia, sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha juntos, em coletivo, é realidade. Então, foi muito bom estar com você no podcast Visão Empreendedora e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.